Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês, amém? Mais uma vez temos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. E hoje especificamente, falando desse tema, no mês de setembro, sobre o suicídio. Então, eu quero numa série de 3 mensagens compartilhar sobre depressão, suicídio e graça, a teologia do sofrimento à luz das Escrituras. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Nós leremos dos versículos 1 até o 18. Primeira Reis 19, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Se você encontrou, diga achei. Se você ainda não encontrou, fala calma. Estou calmo. Achei. Pronto? Nem no celular? Pronto? Então foi. Eu vou ler na revista atualizada. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor,
E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Em primeiro lugar, nós precisamos frisar que a questão, ou o ponto principal dessa série, não é se alguém que tira a sua vida, alguém que é um suicida, se ele vai ou não para o inferno. Essa é uma decisão que pertence a Deus. A salvação, ela é um ato monérgico. É somente Deus quem pode decidir quem é que vai para o céu ou quem não vai para o céu. A questão é que a pessoa que tenta o suicídio, ela pensa estar vivendo um inferno já aqui na terra. E para essas trevas, para essa escuridão que essas pessoas estão vivendo, nós somos chamados para ser luz. E é por isso que nós estamos aqui. Em segundo lugar, nós precisamos deixar bem frisado, e eu quero falar isso no início de cada uma dessas mensagens, é que a salvação, ou melhor, a cura para a depressão, não está nem dentro de mim e não está dentro de você. A cura para a depressão não está dentro de nós. Nós não temos, de forma intrínseca, isso não faz parte de nós. Então nós precisamos ter essas duas verdades dentro da nossa mente. Dito isso, eu quero citar um sociólogo, um estudante, um estudioso da Rússia, chamado Fyodor Dostoiévski. Ele falou o seguinte: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Eu vou repetir, aspas. Há no homem, e aqui é humanidade, tá? Meninas, mulheres. Há no homem um vazio do tamanho de Deus. O que nós estamos vendo em nosso tempo é toda a humanidade buscando, querendo para si uma satisfação, uma alegria, um contentamento, um entretenimento, um prazer
em muitas coisas, em muitas pessoas, num celular, num carro, numa moto, numa fazenda, numa casa, num triplex. E elas não vão conseguir preencher esse vazio. Há quem fale que o suicídio, a depressão, essa melancolia, essa tristeza profunda e acentuada, seja besteira, seja bobeira, seja uma frescura. Há quem fale que essa, eu vou chamar de doença, porque depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Há quem fale que não é nada. Há quem fale que isso é uma disfunção hormonal, é uma disfunção física. Há outras pessoas que demonizam, afinal, tudo é culpa de Satanás, tudo é culpa do pecado. Você está mal, você está doente, é o Satanás. Você está triste, isso é um pecado. Isso é um pecado que você não confessou. Isso aí é alguma coisa que você fez, que você não pediu perdão para Deus, que você não procurou a pessoa para poder você confessar, e pronto. O diabo leva a culpa de tudo. O demônio é o culpado das tristezas, da mazela, da doença. O que nós precisamos entender inicialmente é que essa tristeza, essa depressão que vai levar a um suicídio, ela tem vários fatores. Há muitos fatores, há muitas causas que levam uma pessoa a essa tristeza profunda, e não apenas uma. Não é só uma coisa que leva a pessoa a poder tirar a vida. A palavra depressão, ela não aparece na Bíblia. Está lá escrito, né? Depressão. Não tem escrito isso lá. Mas o que está na Bíblia é que muitos personagens, muitos homens, muitas mulheres, eles viveram ou passaram por momentos extremamente melancólicos. A Bíblia vai falar sobre a melancolia, ela vai falar sobre a angústia da alma. Nós vemos e observamos que homens como Caim, Jó, Asaf, Salomão, o próprio do texto que nós lemos, Elias, Jonas, Pedro, Paulo, Moisés, Ana, Jeremias, tantos outros, vários passaram por algum momento de tristeza profunda. E uma pergunta que eu e você como cristãos precisamos fazer é: mas não é crente? Mas ele não cantou? Como é que é o verso, a refrão da que a gente estava cantando há pouco? Em teus braços. Mas eu cantei, pastor. Eu fiz cara de choro. Em teus braços. Eu disse que eu acreditava que nos braços de Deus é o meu descanso. Por que eu estou desse jeito? E quem vê de fora, para quem está aqui dentro, fala assim: não, se é crente, então não sofre. Afinal, aceite Jesus e seus problemas acabam. É isso que acontece? De fato, não. A partir do momento que nós entendemos Jesus Cristo, nós passamos a entender também o sofrimento. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, sem o sofrimento, não é o Evangelho de Jesus. Para dizer que é o Evangelho de Jesus, nós precisamos pensar em glória, sim. Em honra, sim. E em cruz, sim também. Por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2016, ou seja, 2 anos atrás, esses dados podem e precisam ser melhorados.
800 mil pessoas por ano. Quantas pessoas? 800 mil pessoas por ano tiram a sua própria vida no mundo. Ao redor de todo o mundo. É como se a cada entre 30 e 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio. E o que causa isso? Pensamentos negativos? Uma pessoa que está em estado de melancolia profunda, de uma tristeza, ela não tem certezas, tudo vira dúvida. Quem está com essa tristeza excessiva, eu vou usar aqui um termo que alguns autores gostam de utilizar sobre o tema, ela está com a sua alma presa, com a sua alma encarcerada. Você pode falar para ela, olha, ore. Você pode orientar ela. E de fato nós precisamos ser luz para a vida dessas pessoas. Mas parece que ela está encarcerada. Ela está presa dentro de um lugar que ela não consegue explicar aquilo que ela está vivendo, a não ser depois que ela passa por aquilo que ela está sofrendo. Quem não está em um estágio de depressão, dessa tristeza excessiva, aconselha, fala, e esse é o nosso papel, mas nós muitas vezes não entendemos o porquê daquela pessoa está daquele jeito. E talvez a causa e o motivo gerador daquela depressão, que pode ou não levar a um suicídio, um ato extremo, é que ela pode ter sofrido alguma coisa aqui dentro. Talvez a decepção dela tenha sido tão grande com o líder, com o pastor, com o pai, com a mãe, com o irmão aqui dentro. As pessoas hoje elas estão sofrendo de um descontentamento contínuo. Nada está bom nunca. Você acabou de viajar. Eita, como eu gostaria de viajar. Você chegou ontem. Você não lavou nem a roupa ainda está suja ainda lá. É como eu gostaria de um celular. Você acabou de trocar o celular. Aí como eu gostaria de me divertir. Você acabou de chegar do entretenimento. Nunca. E para essa geração, né? Tem jovens aqui, deixa eu ver. Alguns. Eu vou levantar minha mão porque, né? E para essa geração, esses adolescentes e jovens, se acentua ainda mais. Nada está bom. Sempre que alguma coisa, eu preciso me divertir. É uma ânsia pelo entretenimento. E na igreja não é diferente. Vou para o culto. Quem vai pregar? Quem vai tocar? Essa música, ou música é ruim. E essa palavra. E esse jeito. Esse culto foi paia. É o culto velho ruim. A gente quer se divertir até no culto. Não, eu só vou no culto se o culto for top. Não, o culto pode ser top ou pode não ser top. Porque o culto não é para você. Nós precisamos entender um senso de conceito e de realidade daquilo que é a doença chamada, ou esse mal que tem sido causado nesse século, nessa idade que nós estamos vivendo. A depressão é uma alteração de humor da pessoa. Ela nunca está contente. Ela não consegue entender a situação e as circunstâncias que ela está vivendo. A depressão ela foi definida por Andrew Solomon como um parasita que suga a seiva da nossa vida. Aula de biologia, amém? Glória a Deus? Não, né? Não, sim? Então tá. Aí você ouve falar, né? O seu professor lá, tenta te ensinar. Sua, não é soa, porque sua é de suor e soa é de soar, né?
biologia e gramática, né? Aqui é interdisciplinar, aqui é nós. Né? O professor sua para poder te ensinar seiva bruta e seiva elaborada. Aí você, é a verdinha ou é a vermelhinha? O Andrew Solomon está dizendo que a depressão, ela suga essa seiva que alimenta, que motiva, que serve como força motriz para a nossa vida. E aí nós precisamos analisar as motivações da depressão, porque são várias. Não é um fator causador, são vários fatores. Disfunção hormonal, física, opressão demoníaca, a perda. Meus irmãos, quantas pessoas mudaram as suas vidas por completo, porque perderam um filho, uma filha, um pai, a mãe, um ente querido, um amigo, e não consegue ser a mesma pessoa de outrora. E a gente chega para essas pessoas muitas vezes de uma forma que julgando ela, e a gente não sabe de fato aquilo que ela está vivendo. Mas o que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos mostrar para essa pessoa é que a alegria da vida dela, a força da vida dela, não está naquela pessoa que se foi, mas está naquele que morreu na cruz, mas que ressuscitou e hoje vive. Mas existe uma maneira de dizer isso. Aquela pessoa que escreveu um bilhete, uma carta, e deixou sobre a mesa, e logo após isso tirou a sua vida. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos pensar, nos debruçar e com extrema devoção, parar de ficar teologizando se essa pessoa foi para o inferno ou se ela foi para o céu, e começar a chorar com aquelas pessoas que estão chorando. É de nos importarmos de fato com aquelas pessoas que estão tristes e não conseguem sair dessa clausura, dessa prisão da alma. E eu quero, antes de me voltar ao texto, expor de fato o texto, eu quero mostrar algo para você. Igreja do Senhor Jesus Cristo, juventude aqui reunida, igreja aqui reunida. Se nós como igreja não formos resposta em amor, carinho, devoção, zelo, prestatividade a essas pessoas que estão tristes, depressivas, oprimidas, quem é que vai fazer isso? Se nós não pudermos aconselhar essas pessoas, se nós não formos ajuda para essas pessoas, quem vai ser? Lá vai Elias. Ah, Elias. Quantos conhecem a história de Elias? Deixa eu ver. Quantos conhecem a história de Elias? Eu vou resumir a história de Elias nesse capítulo que nós lemos aqui, e vou até falar um pouquinho do 18. Pensa num homem cheio de... Não tem uns homens crentes? Você conhece alguém crente assim? Crente? Conhece alguém crente? Irmão, tem umas pessoas que são crentes demais. Lá vai Elias. Elias cheio do poder de Deus. Ele vê que a nação de Israel está totalmente afastada de Deus. Baal, esses 4 deuses, né? Dessas letras B-A-A-L, Baal, está tomando de conta. As pessoas não querem mais adorar ao Deus de Israel. Elias então fica sabendo que tem 450 profetas, sacerdotes desses deuses, mais 400 profetas de outros deuses. Fala assim, vocês são quase 1000, beleza, manda juntar todo mundo. Junta todo mundo aqui no Carmelo, junta. Pode juntar. Faz o seguinte, vamos ver quem é Deus de verdade?
Eu estou vendo que vocês estão fazendo muita coisa aí, beleza, então faz o seguinte, pega aqui o sacrifício, prepara o altar, e vocês vão clamar ao Deus de vocês, ao Baal, e eu vou clamar ao meu Deus, e vamos ver quem é que vai fazer descer fogo do céu aqui na terra, beleza? Aí o povo, gostei. Não tem quando alguém faz, época de política, né? Não tem quando alguém faz aquela promessa que você fala assim, gostei. Isso me pareceu bom. Gostei dessa promessa. Oh, promessa boa. Vou diminuir os impostos. Opa, é nesse que eu voto. Vou dar marmita. Opa, esse também. Porque a beleza acaba, a fome não. Sete da manhã. Baal! Faz descer fogo! Nada. 8 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, sol a pino, nada de fogo. Aí Elias, irmão, não, Elias era o profeta da zoeira também. O texto vai dizer que Elias falou assim, e aí? Elias olhou para eles de forma jocosa, tirando uma onda para a cara deles. Joaquim, tirando uma onda. Marco, tirando uma onda. Ei, Isaac, imagina a cena. E aí? Vocês não são tantos. Olha o tanto que vocês são. Vai lá, cadê o fogo? Aí eles começam. Aí eles apelaram. Porque a gente apela também. Apela ou não apela quando a gente está pedindo uma coisa para Deus? Apela ou não apela, gente? Você vai ver que a gente apela. A gente faz cara de pidão. A gente apela quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus. Irmão, eles começaram a se cortar. Os profetas de Baal começaram a mutilar o corpo. Basta você ler. Adiantou alguma coisa? Nada. Aí Elias começou. Prepara o altar, coloca o sacrifício. Aí lá vai Elias. Olha da onde é que a gente tira as nossas. A gente apela na nossa oração. Olha da onde é que a gente tira a nossa. Quando a gente apela. É daqui, dessa oração. Olha Elias. Deus de Abraão! É daqui que a gente tira essa. Deus de Isaac! Deus de Jacó. É daqui que a gente tira essas coisas. Irmão, ele nem terminou de orar. Só que antes disso, ele falou assim: não, está muito fácil. Pega as botijas de água, pega os jarros de água e joga uma vez. Não, ainda tem pouca água, joga de novo. Não, joga outra vez. 3 vezes jogaram água. O caminho de água que ele fez em volta do altar entre uma medida entre 7 e 14 litros, só que foi 2 vezes essa medida, ou seja, eram praticamente, no mínimo, 14 litros e no máximo uns 28 litros de água, encharcando o altar do sacrifício. Elias ora, o fogo de Deus desce, queima altar, queima sacrifício, evapora a água, por quê? Porque o Senhor Deus de Israel, Ele tem todo o poder, porque quando a gente ora, Ele responde. Se você orar, Deus ele vai te responder. Se você orar pela pessoa que você tem orado, Deus ele vai te responder. Pode não ser a resposta que você quer, mas que ele vai te responder, ele vai te responder. Deus não deixa ninguém no vácuo. Elias acabou de derrotar, porque depois que esses profetas de Baal são humilhados, eles descem, e agora Elias mata cada um deles à espada. Espada neles. Ah é? Vocês não vão adorar a Deus não então? Espada. Irmão, Elias sai de lá cansado. A história vai longe, mas deixa eu te falar uma coisa. Acabe, o rei, está presente. A mulher dele, Jezabel, não está. Acabe chega, garoto de recado, leva e traz o WhatsApp daquela época, chega para ela e fala assim: ei, Elias o profeta
matou todos os profetas de Baal. Irmão, Jezabel. Aí é o texto que nós lemos. Cheguei no texto. Jezabel, irmão, ficou, sabe daquele jeito que você fica, que eu fico. Jezabel, vem cá, vem cá. Leva um recado para aquele, leva lá. Fala para ele o seguinte: fique sabendo. Não, estou falando com raiva aqui. Sabe aquela raiva que a gente sente? Fica sabendo. Os deuses, eles podem fazer aquilo que eles bem entenderem. Que eles me castiguem com todo rigor. Se amanhã, nessa hora, eu não fizer com você, Elias, aquilo que você fez com os outros. Irmão, Elias tremeu. Irmão, Elias enfrentou mais de 400. Mas quando foi uma mulher, ele, saiu fora. Irmão, inteligente, medroso. O fato é o seguinte: que um homem que enfrenta, através do poder de Deus, pelo poder de Deus, vários profetas de outros deuses, não é o mesmo Deus que confia quando ele é ameaçado de morte. Como assim, pastor? Irmãos, tem dia que não vai. Elias teve medo. Tem dias que nós vamos levantar e pode colocar o que for na nossa frente. A gente expulsa o demônio no metro quadrado. Pastor, é para evangelizar o quê? É a cidade toda? É nós, estamos juntos. Hashtag, estamos juntos. É para poder fazer o quê? É para poder ensaiar, é para poder cantar, tocar, é para poder... Tem dia, irmão, que a gente levanta, vamos viajar, né, Marquinhos? Vamos viajar, sei quantos quilômetros, vamos! Bom, mas tem dia que a gente levanta, que a gente não consegue fazer nenhuma oraçãozinha. Tem dia que a gente levanta com medo de tudo. Se passar uma que parece demônio na nossa frente, a gente fala assim: oh meu Deus, oh meu Deus. A gente já fica com medo. Agora, tem dia não. Tem dia que é nós. Sabe qual foi a oração de Elias? Não foi a oração pedindo para Deus derramar fogo. Como é que foi? Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Agora não. Sabe qual é a oração dele agora, gente? Senhor, já tive bastante. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. A oração dele agora não tem nada a ver com aquela outra. Agora a oração dele é: me mata. Um homem que foi criado e dotado por Deus de coragem e ousadia, a ponto de profetizar e de falar, matar tantos profetas de Baal, agora está pedindo para Deus o quê? A morte. Por quê? Medo. Medo de morrer. E é incoerente, né? Ele está com medo de morrer, mas foge. Ele não quer morrer. Como é que ele ora para Deus pedindo para morrer e foge? Isaac, não dá para... Ricardo, me ajuda aí. Você quer ver Deus? Deixa eu ver, só quem quer ver Deus. Quem quer ver Deus? Quem quer ir para o céu? Você quer morrer? Não. Não é incoerente. Nós queremos, Roselino, a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer. Senhor, me mata. Alguém ora desse jeito? Como é que você ora? Irmão, quando parece com a morte, quando parece que vai dar ruim, está repreendido. Eu te repreendo, Satanás. Irmão, a gente já começa a... Está amarrado. Amarrar o quê, irmão? Que corda é essa? Entende? Não faz sentido. É aqui que a gente vê isso. Elias vai, ora e dorme. Porque quando a gente
não está bem, quando a gente está com medo, quando a gente está com muito medo, quando a gente é levado a uma tristeza, a uma situação de estresse, e estresse depois a gente fala sobre isso, essa doença pós-moderna, quando a gente é levado para esse momento, sabe o que vai? A gente começa a fugir. E uma das melhores fugas que tem para isso é o quê? Dormir. Por quê? Porque quando eu durmo, eu não estou pensando em mais nada. Por que as pessoas começam a se olhar? Um anjo tocou nele e disse para ele levantar e comer. Elias olhou ao seu redor e havia pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Vamos lá, gente, vamos lá. Como é que num deserto, num lugar longe e afastado, como é que tem brasa quente, pão assado e uma botija de água? Fala para mim. Gente, na padaria aqui da cidade, para você achar um pão quente, já não é fácil. Tem que ter a hora certa de chegar lá, porque se chegar lá fora da hora, cadê o pão? Acabou. É ou não é, Max? Como é que tem uma brasa quente com pães cozidos e assados sobre essa brasa quente e uma botija de água? Irmão, de onde é que vem essa água? De onde é que vem essa brasa quente? De onde é que vem esse pão? Que está na cabeceira. Não, está na cabeceira. De onde é que surgiu esse negócio, irmão? Elias come, bebe e faz o quê? Volta para dormir. Aí o que o anjo tem que fazer? Elias! Faz o seguinte: levante, coma, porque a sua viagem vai ser longa. Sabe o que Elias fez? Irmão, a gente pode estar ruim, né? Mas a fome permanece. Elias levantou, Elias comeu, sentiu-se fortalecido e viajou 40 dias e 40 noites. Lá vai Elias viajando, até chegar ao Horebe. O Monte Horebe é o monte de Deus. Quando ele chegou no Monte Horebe, Elias entrou dentro de uma caverna. Ele passou a noite dentro dessa caverna no Monte Horebe. E veio a voz do Senhor para ele. O que está fazendo aqui, Elias? Você já fez essa pergunta? É ou não é uma pergunta que nós fazemos quando nós estamos mal? É ou não é uma pergunta que algum profissional, a gente vai falar sobre esses profissionais depois, chega para a pessoa e: o que você está fazendo aqui? A pergunta de Deus para um Elias que está fugindo com medo de uma mulher, depois de matar tantos profetas, a pergunta de Deus para ele é: o que você está fazendo aqui? Sabe o que Elias vai responder? Versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Esse é o discurso ensaiado. A gente não ensaia uns discursos? O discurso, Júnior, Amaral, o discurso ensaiado é esse. Senhor dos exércitos, aí ele já clama já para a parte que ele entende. Senhor dos exércitos, irmão, as nossas orações são inteligentes demais.
Senhor dos Exércitos, tenho sido zeloso para contigo. Agora eu fiquei só. E tem os meus inimigos. Estão tentando, estão me perseguindo. Quantos estão entendendo isso? Estão falando mal de mim. Estão me caluniando, estão mentindo. Cada um cuida da sua vida, eles estão cuidando da minha. Estão querendo me matar. A oração de Elias diante de Deus, ou falando a resposta de Elias para Deus é essa. O que Deus vai falar para Elias? O Senhor vai falar para Elias: olha o Senhor, sai de dentro da caverna, coloque-se ali no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Irmão, se sou eu que escuto um negócio desse, sério, você já imaginou escutar isso do próprio Deus? Sai da onde você... Ei, se apruma aí. Irmão, o cara só estava dormindo, comendo e dormindo. Tudo bem, ele andou 40 dias sem comer, mas ele já tinha comido de novo. Agora ele vai se colocar de pé, porque o Senhor Deus manda para ele: se coloca de pé, que o Senhor Deus, o Senhor vai passar aqui agora. Se você soubesse que o Senhor Deus fosse passar naquele momento que você está precisando de socorro. Mas agora eu não estou falando do sentido figurado, não. Estou falando desse sentido aqui mesmo, porque o Senhor, ele realmente passou. Como é que ele passou? Primeiro, veio um forte vento. Irmãos, o forte vento derrubou montanha, quebrou pedra. Não foi um ventinho, não. Foi um vento forte, mas o Senhor não estava nele. Depois do vento, veio um terremoto, tremeu tudo, mas o Senhor não estava nele. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. As circunstâncias aqui são muitas. Veio um vento forte, capaz de mover monte, montanha, quebrar pedra. Que vento é esse, irmão? Que quebra uma pedra? Veio fogo, veio terremoto, veio tudo. O Senhor não estava nele. E Elias, é interessante demais observar isso. Isso é dos versos 11 a 14. Elias, em meio a todas essas coisas, sabe o que Elias fez? Nada. Sabe o que isso significa? Nada. Irmão, vem um vento forte. O que você faz? Já viram aquele videozinho que está vindo aquela onda? Né? A onda está vindo e ele está esperando. Ele está aqui, né? Corajoso. Na hora que a onda vai chegando, ele começa a correr. Está vendo um vento forte. Ele está quebrando. Irmão, está quebrando aqui, ó, tudo. Quebrando pedra, está despedaçando um monte e ele está. Veio o fogo. Irmão, se o fogo pega mais forte lá no gás de cozinha, que levanta aquela chama, quando você está preparando ali alguma coisa ali, você já fica com medo? E Elias estava como? Tremeu tudo, irmão, terremoto. No Brasil teve uns negócios desse aí, né? Esses dias aí para trás. Treme tudo. Como é que você fica? Você filma. Coloca no Instagram. Coloca no Facebook. Aqui tremeu. Aqui também. Ai, meu Deus. É desse jeito ou não é? Gente, é desse jeito. E a gente quer mostrar, e quer compartilhar, e quer fazer um... Gente, a gente... Irmão, e Elias tá de boaça. Aí veio um murmúrio. Gente, não foi assim uma brisazinha. Não foi aquilo que parece ser uma brisa suave. A brisa suave
é uma coisa. Aquilo que ainda antecede a brisa suave, na hora que Elias viu isso, que ele sentiu isso, sabe o que ele fez? É Deus. É Deus. O que Deus mandou? Qual foi a resposta de Deus para Elias? O que Deus mandou Elias fazer? Sai de dentro da caverna, coloque-se em pé num monte, porque o Senhor Deus vai passar. Na hora que ele viu que era o Senhor Deus que ia passar, conheço Deus, já sei o que Deus fez, sei o que Deus faz. A ideia é essa. Elias ele se retira, por quê? Por causa da presença de Deus. Quando Elias ouviu esse murmúrio de uma brisa, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? De novo, gente. Para um bom entendedor, vamos lá? Para um bom entendedor, meia palavra basta. E aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Volte pelo caminho de onde veio. Vá pela estrada para o deserto de Damasco. Chegando lá, trabalhar, meu filho. Ei, corra para a vida. Vamos. Você é um profeta de Israel. Bora! Medo sempre vai existir. De fazer a obra de Deus, vai existir. Pessoas para poder falar mal de você, vão existir. Pessoas para te desanimarem, vão existir. Circunstâncias para tirar suas forças, vão existir. Vai existir, não tem como. A resposta de Deus para o medo que estava causando essa tristeza e essa melancolia na vida de Elias, foi o seguinte: ei, deixa eu mostrar para você aonde eu estou com você. Pode estar tudo acontecendo, vários fenômenos da natureza. Eu estou naquilo que é um cício, um murmúrio de uma brisa suave. Faz o seguinte, volta pelo mesmo caminho que você veio para cá para se esconder com medo, volta pelo seu caminho e faz o seguinte: unge a Hazael como rei da Síria, unge a Jeú como rei de Israel e unge Eliseu para ficar como seu substituto no seu lugar quando você se aposentar. Trabalhar. Vai ficar o quê? Só comendo e dormindo? Fugindo? O medo ele não pode minar as nossas forças. O medo vai nos levar para a caverna? Vai. Mas o que eu quero que você entenda é que o Senhor Deus de Israel, Ele é o Senhor das suas circunstâncias. O Senhor Deus de Israel, Ele é o Senhor da sua vida e da sua casa. O medo é uma característica que muitas vezes pode nos levar a tirar a nossa vida. Tem muitas pessoas que estão se suicidando por causa de medo. Tem muitas pessoas que estão tirando a sua vida por causa do medo. O Senhor Deus, Ele, depois de falar tudo que Elias deveria fazer, Ele ainda volta-se para Elias e fala assim, só para você entender. Eu estou mandando você voltar pelo caminho que você veio lá para Damasco. Mas entenda o seguinte: fiz sobrar 7.000 igual a você, que não dobrou o seu joelho a Baal e com a sua boca não beijou esses deuses. Deixa eu te dizer algo. Todos passam por dias de tristeza profunda. Todos. Tá bom? Todos passam por dias de tristeza profunda. Elias já achava que tinha feito tudo. Inclusive ele achava até que estava sozinho, que não tinha mais ninguém como ele.
O desejo de Elias em um dia foi de querer morrer. A vontade dele morrer e o medo dele foi provocado por uma mulher. E não é pelo fato dela ser mulher, mas é uma pessoa. Uma pessoa fez com que ele tivesse um medo tão grande, que ele esqueceu para o que ele foi chamado. Uma situação tão pequena, tão pequenininha, fez com que Elias tirasse da sua mente o seu foco, o seu objetivo e o seu chamado. A Deus, e somente a Deus, pertence a vida. E o suicídio não é uma solução. Tirar a sua vida por medo de enfrentar as circunstâncias, eu sei que é difícil. Vou casar, e agora? Tem medo do que fazer? De como é que vai viver? Vai morar debaixo do quê? Da lata de lixo? Da ponte? Por causa do medo, homens e mulheres têm fugido do seu chamado. Homens sem uma missão. Mulheres não cumprindo a sua missão de servirem aos seus maridos, e maridos não cumprindo a sua missão de cuidarem das suas mulheres. Segunda coisa. Primeira, todos passam por dias de tristeza. Segundo, absolutamente tudo está no controle de Deus. O medo tomou conta de Elias, a ponto dele querer morrer. Só que agora Deus está presente, mostrando para ele em quais situações ele está. Se Elias viaja para um lugar distante, tem pão assado, tem botija de água, para ele poder comer, servido para ele, só para ele acordar, comer e dormir de novo. Sabe? Da onde é que veio isso? Deus está no controle. Meus irmãos, ainda que para nós pareçam que todas as coisas não fazem sentido, ainda que para nós pareça que as coisas não têm uma solução, ainda que para nós pareça que as circunstâncias estão totalmente contrárias a nós, ainda que pareça que tudo não vai dar certo, Deus, Ele está presente em todas as situações e absolutamente tudo está sob o controle dEle. Então, calma, você não está sozinho. Você não está só. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que zela por você. Você tem um Deus que te acompanha até mesmo nos seus momentos de tristeza. Por último, Deus sempre tem pessoas que estão prontas para servir. Deus sempre vai acrescentar na sua história pessoas que vão te auxiliar, que vão te ajudar, que vão falar para você, e não é só da boca para fora não, estamos juntos, não, mas é de falar como eu gosto de escrever principalmente, vamos juntos, porque estar junto diz respeito, leva-se a uma ideia de estar estático. Agora, quando eu falo vamos juntos, quer dizer que durante o caminho, nós vamos juntos. E o Evangelho de Jesus é esse. O Evangelho de Jesus, muitas vezes a gente fala, Senhor, só sobrou eu. Só tem eu que prego. Só tem eu que dou testemunho. Aí o versículo 18 do texto que lemos vai dizer, no entanto, volte para poder trabalhar, volte para poder profetizar, volte para poder ungir o seu sucessor, volte lá, mas no entanto, saiba
que igual a você eu tenho mais 7.000. Eu vou repetir. Deus sempre tem pessoas que estão prontas para servir. Peça ajuda. Está difícil? Peça ajuda. Não fique calado. Peça ajuda para um amigo, peça ajuda para o seu pastor, peça ajuda para um pastor. Peça ajuda, porque quando você compartilha com essa pessoa, você começa então a abrir a sua mente. E a partir daí você vai conseguir solucionar o problema que você está inserido. A depressão, ela tem levado ao suicídio. Por muitos e muitos motivos. Mas uma coisa que nós precisamos prevenir nesses dias. Se o problema for de ordem espiritual, a igreja precisa ser resposta. O pastor, a igreja vai resolver tudo? Não. Porque o problema pode não ser de ordem espiritual, o problema pode ser de ordem física, emocional. O medo. A Bíblia ajuda sim. O pastor pode ajudar sim, mas o pastor também tem que ter a sensibilidade. Seu amigo, sua amiga pode ter a sensibilidade de falar para você, olha, de uma ajuda profissional. E é sobre isso que a gente vai falar depois. Vamos orar? Curva sua cabeça.